Olá, boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais uma live da More Invest com o nosso gestor Yuri Bialoskorski. Yuri, bem-vindo. Turma, vamos lá, mais uma live. Antes da gente começar, não esqueçam de clicar no sininho, de se inscrever no canal, deixar os seus comentários, dúvidas, ri@moreinvest.com.br. Bom, mais um mês, na verdade menos um mês aí, né? Fechamento. Tivemos aí algumas novidades. Tudo bem? Tudo Ótimo. certo? Então tá bom. Então vamos lá. Gente, vamos para o fechamento do mês de fevereiro, passando aqui aquela nossa rotina inicial. MOR 11, fechamos com R$ 0,66 de dividendo, conseguimos devolver aquela diferença que a gente, enfim, mês passado foi 0,54, a gente tenta sempre manter, estamos tentando manter essa média aí do 0,60, entre 0,60 e o 0,90, que é o que a gente se propõe a entregar como dividendo. Conseguimos devolver o 0,66, mantendo a média do 0,60, pelo menos, aí nesses últimos 2 meses. Preço de fechamento do dia 28/2 de 61,14, deu um dividend yield aí de 13,75. O MORC 11 também tivemos uma surpresa positiva, né? Teve um aumento aí de dividendo, aumentamos aí para 1,15, o preço de fechamento foi de 93,40, a gente teve um dividend yield aí perto de 15,81. E por último, o MAT V11, que fechou aí o mês passado pagando R$ 1 de dividendo, o preço de R$ 80,95, um dividend yield aí na casa de 15,87 com base no fechamento. Bom, vamos falar um pouco aqui das mudanças fundo por fundo. Não sei se vocês perceberam, a gente está mudando a ordem das apresentações. Vamos começar pelo MAT V11, Yuri, aí eu vou deixar aqui com você para você falar um pouco aqui dos principais giros, enfim, mudanças, como é que está a parte de carrego. Perfeito, obrigado. O MATV, a gente fez uma venda basicamente de um FII na carteira. Como a gente acabou de vender toda a posição, a gente já consegue falar, né? A gente vendeu toda a posição do OUJP11, né? Que é um dos fundos de CRI que a gente carregava. Esse fundo a gente vendeu, enfim, faz mais ou menos... A gente já estava vendendo ele faz um tempo, a gente encerrou a posição há uns 30 dias atrás. Felizmente, a gente saiu aí antes dessa queda recente, dos eventos recentes que aconteceram nesse fundo. Então, a gente saiu com algum ganho de capital. Então, ainda vai ter um pouquinho a mais para distribuir nos próximos meses. E com esse recurso, a gente comprou alguns outros fundos de CRI um pouquinho abaixo do VP deles. Então, a gente considera uma rotação razoavelmente boa da carteira nesse sentido, bem pequeno, né? 1% da carteira foi uma quantidade pequena. Só que, por outro lado, né, a gente tem visto agora, a gente tem originado algumas novas operações de CRI que provavelmente vão entrar nesse fundo, tá? A gente está olhando duas novas operações para entrar. Uma delas, no tamanho, está perto de 4,5% do portfólio, cada uma delas, então perto de 10%, a gente deve aumentar aí um pouquinho a parcela em CRI dessa carteira. Uma das operações é um término de obra que já está performado, que está a CDI mais 7 de remuneração, e é uma outra operação que é um financiamento de um retrofit de shopping, que está a IPCA mais 12 de remuneração. Essas operações devem entrar no book ao longo das próximas semanas, e com isso a gente aumenta o percentual de investimento em CRI da carteira e aumenta as taxas médias também da carteira de CRI desse book. Isso dado assim, o cenário atual dos outros fundos de CRI, né, que a gente tem visto um pouco mais de cautela, então a gente gosta de ter um pouco mais de risco de crédito direto aqui na casa, coisas que a gente controla um pouco mais de perto, ao invés de ter investimentos espalhados em outros fundos de CRI. Legal. Vamos, próximo. Mais alguma coisa? Uma coisa importante do MATV é que, dado essa movimentação que a gente está fazendo, né, de redução de alguns fundos imobiliários para aumento da parcela em CRI direto, talvez a gente seja obrigado a vender alguns fundos com algum tipo de prejuízo de capital. A gente já tem algum ganho de capital acumulado nesse fundo, mas
esse prejuízo de capital é possível que impacte os dividendos nos próximos meses, mas a carteira final acaba ficando melhor. Então, é algo que a gente vê como necessário dentro desse produto. Tá? Legal. Então a gente tem um pouco de ganho de capital num lado, vai ter provavelmente um pouco de prejuízo de capital no outro, enfim, tá bom. Isso, e gerando caixa para as novas operações. Tá bom. Turma, desculpa, eu estou super resfriado, peço desculpas aí pela tosse. Bom, no Mork 11 a gente tivemos algumas mudanças, né, com relação à parte dos percentuais alocados, pouca coisa, na verdade, acho que ficou praticamente igual, na verdade. Não houve mudança nos CRIs, o que houve foi um dos CRIs da carteira, a gente repactuou a taxa numa assembleia, que basicamente ele saiu de IPCA mais 12,68 para CDI mais 7, então a gente aumentou aí o percentual da carteira aplicada em CDI e reduziu um pouquinho a carteira aplicada em IPCA. Esse CRI, especialmente, ele é um CRI que está com um cronograma de amortização super rápido, então a gente gosta, né, de ter CDI nessa duration aí um pouquinho mais rápida. O fundo, né, dado o que recebeu recentemente de amortização de alguns CRIs da carteira, começou a aparecer algum caixa, né? Você vê que o nosso caixa sempre foi muitíssimo baixo, agora está na ordem dos 4%. Esse caixa a gente já alocou em 2 operações, devem entrar no fundo aí durante esse mês, então no fechamento do mês já dá para mostrar aí quais são, mas são operações também que devem elevar a taxa média do fundo. Legal. Esse CRI que você falou, a gente tinha comentado, acho que na outra live. Eu tenho quase certeza. Legal. O pipeline do fundo continua vivo, tá? Acho que a gente tem calibrado algumas coisinhas, alguns detalhes, né, durante o mecanismo de due diligence de algumas operações que estão no nosso pipeline. Você vê até que a data prevista acabou ficando para fevereiro de alguns, e eles acabaram não acontecendo por enquanto, né? Os CRIs, eles têm essa mania de atrasar o processo de due diligence, o processo de estruturação, etc. E esse pipeline está ligeiramente atrasado, mas é um pipeline que segue vivo, tá? Que segue assinado e que deve acontecer sim ao longo dos próximos meses. Legal. Bom, vamos passar para o próximo? MOR 11. MOR 11 tiveram algumas movimentações, né, Yuri? A gente conseguiu melhorar o rendimento mês passado para 0,66. Tinha bastante gente reclamando, né, que a gente tinha pago 0,54, enfim. Conseguimos devolver, pelo menos deixamos uma média ali no 0,60, que é o mínimo que a gente se propõe a entregar. Não sei se você quer fazer algum comentário específico. A gente, nesse fundo, tá? A gente recebeu a notícia recente de que um dos fundos da carteira, eu ainda não vou falar qual, né, mas que está operando com um preço muito superior ao preço que a gente pagou nele, teve recentemente a aprovação para a realização de uma nova emissão nesse fundo, e esse fundo costuma fazer emissões ao valor patrimonial, e esse fundo tem operado no mercado secundário acima do patrimonial, então a gente prontamente vendeu a nossa posição toda nesse fundo e deve rotacionar para outras coisas em breve, mas então isso apareceu um pequeno ganho de capital aí no fundo, basicamente foi porque a gente saiu desse fundo que está operando acima do valor patrimonial, que deve ser o valor da próxima emissão, e talvez dê a oportunidade da gente entrar novamente nesse mesmo fundo no valor da emissão, que será um pouco mais vantajoso aí pra gente. Fora isso, a gente segue, né, com a estratégia, que é uma estratégia pequena, que a gente vem contando aí ao longo do tempo, né, quem acompanhou as lives sabe da evolução da nossa cabeça e como que essa estratégia apareceu no fundo. A gente segue com mais ou menos 3% da carteira em ações, hoje um pouquinho mais, né, dadas essas subidas recentes que teve no mercado de ações, né, principalmente de ações do setor imobiliário. São ações que a gente comprou em níveis aí bem inferiores do que estão hoje aí no mercado operando. E o que a gente entendeu, e aí é importante dizer isso, né, a gente, uma semana atrás, na verdade, teve um investidor do fundo, né, uma pessoa física que investe no fundo, mandou uma mensagem aqui para o Fábio, passou aqui no escritório, a gente conversou bastante, e uma das preocupações da pessoa era em relação à carteira de ações, né, basicamente contando que ele investia em fundos imobiliários, porque não gostava muito do mercado de ações, e se preocupou um pouco por a gente estar tomando posição
no mercado de ações, né? Então, acho que ficou um pouco no ar o motivo disso fazer parte do fundo. O que a gente entendeu, assim, primeiro, né, as ações que a gente coloca no fundo são ações sempre que têm a ver com o setor imobiliário e cuja análise a gente faz muito parecido com a análise de fundo imobiliário, né? A gente analisa os ativos que tem dentro, como estão as incorporações, como estão os terrenos, como estão os shoppings que tem dentro desses fundos de shopping, fundos de shopping, e analisa para tentar entender como que esse negócio seria se fosse um fundo imobiliário, né? Fazendo um comparativo com outros fundos imobiliários. O que a gente acabou vendo é que, por um motivo técnico, que basicamente, e aí já entrando numa outra seara, mas o que a gente viu é que os investidores do mercado de ações, às vezes, não conversam muito com quem faz investimento só no mercado de fundos imobiliários. Então, o que acabou acontecendo é que, como o mercado de ações caiu muito, de forma muito rápida, os investidores de ações, né, na maioria deles, que são FIAs ou institucionais, fundos grandes de ações, eles têm uma troca, né, entre ações e não inclui muito fundos imobiliários. E os investidores de fundos imobiliários trocam um fundo imobiliário por outro, mas também dificilmente vendem sua posição em fundo imobiliário e compram ações. O que a gente acabou vendo foi uma Desarbitragem, né? desarbitragem entre esses dois mundos, né? O mercado de ações acabou caindo muito, inclusive o mercado de ações que tem a ver com o setor imobiliário, né, que é o setor que a gente opera, em detrimento ao mercado de FIIs, que caiu, mas não caiu tanto quanto as ações do mercado imobiliário. Então, isso deu uma distorção tão grande que você consegue comprar ações dos mesmos setores que tem em fundos imobiliários, só que em preços aí muito mais baratos do que se você estivesse fazendo isso puramente nos fundos imobiliários. Isso foi o que a gente adotou de estratégia dentro do Moronze. Claro, essa estratégia ela não pretende ser dominante no fundo, então a gente tem 3%, a gente colocou como limite máximo aqui internamente chegar nos 5%, mas a verdade é que a gente não deve chegar nos 5% dessa estratégia. O que a gente começou a fazer? Né? Começou a entender, bom, em que preço que essas ações, se elas subirem, né, elas estão subindo recentemente, felizmente, mas subindo essas ações, né, em que preço que chega no momento em que eu já não aceito mais tomar o risco de ações e gostaria de migrar essa posição para fundos imobiliários que tem aí um nível de risco um pouquinho mais baixo. A gente determinou esses níveis de preço e a partir do momento que triga esse preço, a gente aí sim vai desmontar a parcela de ações e voltar essa parcela para os fundos imobiliários. Vamos lá. O Alexandre apareceu aqui, está assistindo a gente. Obrigado, Alexandre, pela visita. Por último, o que eu queria falar para vocês, acompanhem de perto os acompanhamentos, os IPCAs aí que tem saído, né, nesse começo de ano. Eles vão influenciam bastante aí no pagamento dos dividendos, não só dos nossos fundos, mas da indústria inteira. A do CDI, obviamente, também, né? O pessoal tinha uma expectativa que o CDI fosse cair antes, agora o CDI vai cair depois. Enfim, essa expectativa aí muda bastante e tem uma influência também no valor patrimonial dos fundos, inclusive dos nossos. Então fica a dica aí para vocês. Bom, eu acho que é isso. Essa live está menos movimentada que o usual. Tem uma pergunta do Guilherme, né? O Guilherme fez uma pergunta aqui, se a MOR teme o risco de crédito no Brasil e o que os gestores conversam sobre. Obviamente, a gente monitora o risco de crédito, né? A gente entende que a Selic atual, né, ela tende a apertar um pouco os tomadores de crédito. Então, sim, a gente tem visto uma piora nos níveis de crédito, sim. Isso, assim, claro, assim, teve o efeito Americanas recente, mas acho que é uma coisa muito pontual, né? Não é algo global, né? Foi um fato muito pontual da empresa. Mas a gente tem visto, sim, que a água baixou um pouco e, assim, alguns fundos que deram crédito com um risco aí um pouco mais alto e com operações com menos graus de garantia ou com menos formalizações das garantias, principalmente, tendem a sofrer um pouquinho mais. Então, a gente já vê fundos aí na indústria, um pouco mais high yield, que sofreram um pouco nesse cenário. A gente não entende que
A gente não entende ainda se isso é um evento que vai ser abrangente para todas as classes, mas assim, né, conforme você vai tendo uma piora de crédito na global, né, isso vai influenciando determinados devedores, essa piora de crédito vai atingindo os fundos um pouco mais high yield no início, e se, assim, obviamente a economia não melhorar e o nível de CDI não modificar, etc., isso sim tende a ir avançando, e isso normal, né? A gente é um mecanismo de política monetária, você aumenta juros exatamente para frear a economia, e esse freio da economia está acontecendo, a gente está sentindo isso do lado de crédito, sentindo isso em outros determinados ativos, mas também não dá para pensar que esse aumento generalizado de spreads foi um efeito foi um efeito global de default das operações. Meu ponto aqui você teve o evento específico de uma empresa grande, né, que tinha muitos devedores, e esse dinheiro, como sai de circulação, você cria fluxos de venda nos determinados ativos. Então, a gente não acha que o aumento de spread ele foi justificado pelo aumento necessariamente de risco de crédito das operações, mas mais por um crunch de liquidez, dado esse evento recente. Deixa eu colocar de uma outra forma aqui, Guilherme. Como é que a gente tem visto aqui e como é que a gente tem prevenido as nossas teses de investimento? Lembrando, né, a More Invest é uma gestora especializada em crédito estruturado e ativos imobiliários. Na parte de crédito estruturado, a gente fez uma live dia 9 de fevereiro, se eu não estou enganado, falando dos fundos de crédito, e lá a gente fala um pouco dessa história das debêntures, dos FDICs que a gente aloca. A gente tem focado muito a história da pulverização da carteira, principalmente nos FDICs, né? Então, sempre olhando os maiores sacados, os maiores cedentes e tentando entender como é que está a estrutura de garantia desses casos. Nos fundos imobiliários, na tese nossa imobiliária, principalmente na parte de CRI, se você pegar lá a nossa carteira, por exemplo, do MORC 11, dos 21, 20 tem alienação fiduciária de imóvel. Tem um que não tem. Que não tem porque é uma concessão. Concessão você não consegue pegar alienação fiduciária do imóvel, mas é uma tese muito bem escrita. Então, assim, como é que a gente tem se prevenido? Pulverização, diligência, garantia. Acho que isso aí, podemos falar que esses são os principais, o nosso principal tripé aí com relação a esse assunto. Não, perfeito. Assim, crédito você sempre tem que pensar no pior, né? Então, a gente monta a estrutura de garantia de todas as operações que, se eventualmente dá algum problema, elas são todas executáveis e já com algum tipo de jurisprudência. Tem mais uma pergunta aqui. Não sei se eu respondi, Guilherme. Acho que divagou um pouquinho, mas me avise qualquer coisa. Tem mais uma pergunta do Dirceu, falando MATV 11 na base 10 não melhoraria a liquidez, colocando em pé de igualdade com outros hedge funds. Sim, a gente discute isso em casa, tá? A verdade é que isso é sim matéria de discussão aqui, e em breve a gente deve fazer algumas modificações, não só nesse fundo, mas em outros, propor algumas assembleias aí para fazer mais ou menos algo na linha com o que você está falando. Beleza. E perguntaram sobre a emissão do MORC, a gente está em período de silêncio, tá? Então a gente não pode falar sobre a emissão nas lives. Eu não ia nem falar nada, para você ter ideia. Tá bom. Turma, qualquer dúvida, mandem um e-mail para o ri@moreinvest.com.br. Difícil fez pergunta de novo. Peraí, Difícil fez uma pergunta bem agora aqui no final. Vocês já pensaram em fazer o MOR 11 ser 100% tijolo e o MAT V11 papel para serem fundos mais temáticos? Olha... Não, eu vou ser muito sincero aqui. É um fundo de tijolo, para a gente, ele teria que ter uma... Essa é a minha visão, não alinhei nada com o Yuri aqui, então, enfim. Precisaria ter um time
diferente do que a gente tem, talvez com outro ele foco. Ele está falando de um FOF que só investe em FIIs de tijolo. Ah, não. Quando, difícil assim, por definição, quando você restringe, quanto mais você restringe o mandato de um fundo, menos opções ele tem para se defender, para mudar a sua estratégia no meio do caminho, caso alguma coisa aconteça. Então, se eventualmente a gente prefere, ao invés de delegar a decisão de ter tijolo ou papel para o investidor do MOR 11, a gente prefere o investidor do MOR 11, na nossa cabeça, é um investidor que não quer, não é um grande pesquisador no mercado de FIIs, ele não é a pessoa que está lá lendo todos os relatórios gerenciais de todos os fundos, se preocupando se é hora de comprar tijolo ou hora de comprar papel. O investidor do MOR 11 é o cara que entra lá e delega essas decisões para a gente, assim como os outros FOFs da indústria. Então, se a gente faz isso, a gente obriga o investidor a tomar pelo menos uma decisão, que é ter papel ou ter tijolo. Aí você já filtra o tipo de investidor nesse sentido. A gente acha que o investidor que já tem a capacidade de filtrar se quer tijolo ou papel é o investidor que vai lá e compra os próprios fundos e não precisa ter um FOF de fundo de tijolo, entendeu? Se a pessoa já tem a expertise de saber se ela quer tijolo ou quer papel, então ela já vai lá e tem a sua capacidade de fazer a escolha dos próprios fundos. Nesse sentido. Vai gerar meio ineficiência, né? Assim, o MOR 11 ele é feito para ser um fundo que investe em outros fundos, que basicamente os investidores delegam a escolha de fundos para a gente. Tá bom. Bom, acho que agora a gente pode partir para o encerramento. Turma, ri@morinvest.com.br. Se quiserem ver mais a parte de crédito, tem essa live que a gente fez, que foi lá pelo dia 9 de fevereiro, tá lá falando dessa parte de crédito. Mais informação, olhe o nosso site, que é o www.morinvest.com.br. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, sigam a gente e obrigado, boa noite, tchau.